queria frisar com os irmãos os 3 objetivos que nós temos nesta manhã. A saber, levar a cada membro da igreja a compreensão do que é o projeto de Deus sobre a terra. 2, fazer cada discípulo compreender seu valor e papel dentro do plano de Deus e tornar-se assim um parceiro para a sua concretização. O objetivo 3 é desafiar cada discípulo de Jesus e membro da igreja a discipular outros. Nós vamos entrar aqui na introdução, vamos fazer aquela metodologia que nós comumente utilizamos aqui, lemos o comentário da nossa lição, fazemos a aplicação do texto, abrimos espaço para fazer algum comentário. E nesta manhã não irei fazer diferentes, mas antes de eu começar a ler o escopo da nossa lição aqui, eu queria tocar num assunto muito interessante que está relacionado ao tema da nossa lição, que é relacionamento cristão. Ao longo dessa lição aqui, ao longo desse estudo, nós vamos ver algumas características, alguns comportamentos, o que é que a nossa lição vai tratar por relacionamento cristão, mas a palavra, a etimologia de relacionamento cristão necessita, ao meu entender, de uma compreensão mais abrangente do que traz a nossa lição. Por que, pastor, você está dizendo isso nessa manhã? Porque, meus irmãos, relacionamento, independente de ser cristão ou não, é recheado de atrito, de dificuldades, de concessões, de diálogos, carece, todo relacionamento vai carecer, vai precisar de uma adequação, de uma conformidade, de um diálogo. Porque quando nós observamos a nossa volta, os relacionamentos que nós desenvolvemos extra-cristãos, tá? Então vou primeiro trazer o contexto de relacionamento de modo geral, para depois a gente aplicar o contexto de igreja. Certo? Amém ou não amém? Quando a gente fala de relacionamento de pai e filho, por exemplo, os pais, por mais que amem os filhos, concordam com tudo que os filhos fazem. Os filhos, por mais que amem, honrem, temam os pais, concordam com tudo que os pais fazem? Não. E quando a gente fala, irmãos, do relacionamento de pai e filho, a gente está falando de um relacionamento extremamente profundo, intenso e duradouro. Por quê? O cônjuge, eu já vou entrar nessa questão de relacionamento, por mais duradouro que seja o casamento, às vezes você perde um cônjuge, ou você não conviveu com o seu cônjuge a vida inteira, ou quando, infelizmente, o casamento ele se dissolve, ele acaba, você não tem mais a convivência com aquele cônjuge. Então, o relacionamento pai-filho, mãe-filho, né? E aí eu, falando desse contexto, abrange avós, primos, que são vínculos que você simplesmente não tem como encerrar. E você também não escolhe a família que você vai pertencer. Então, eu nasci na família que eu nasci e para sempre eu vou ser dessa família. Eu vou ter essas características genéticas, eu vou ter traços de personalidade, eu vou carregar a cultura com que eu fui criado, porque é inerente ao meu contexto familiar. E é difícil. A pessoa, irmão, que a gente talvez mais ame numa parte da vida seja o nosso pai e a nossa mãe. E nós discordamos do nosso pai e da nossa mãe. Aí casamos. E, irmão, o casamento é um negócio que só Deus mesmo para fazer e para manter. Porque, veja bem, pense comigo de uma maneira bem fria agora. Bem, né, distante. Quem ia ter a mirabolante ideia de pegar uma pessoa que teve um tipo de criação e botar para conviver com outra que teve um tipo de criação totalmente diferente e ter que dar certo? Para pensar que só milagre, né, irmão? E aí, como se não bastasse um homem e uma mulher, que a cabeça é totalmente diferente, irmão. A mulher vê o mundo de um jeito e o homem vê totalmente diferente do jeito que a mulher vê. O homem é altamente visual, a mulher é altamente auditiva. A mulher é mais sinestésica, o homem mais reativo. Como é que vai fazer dar certo, irmão? Não é Deus? E digo mais, o amor que envolve o matrimônio, por mais forte que seja, por mais que você se dê bem com o seu cônjuge, tem dia, irmão, que tu olha bem para a cara deles e diz assim, só a graça, né? Só o amor do Deus eterno. Porque tem dia que falta paciência, irmão, tem dia que falta calma, tem dia que falta razão. E a gente se apega com Cristo. Então, percebam aqui comigo que
relacionamento, de modo geral, é conflituoso. Aí, um dia desses lá no trabalho, pastor Euquias, teve uma ação lá no trabalho, chamou todos os bombeiros lá para a gente ter um momento com uma psicóloga, para a gente tratar, né, de vários assuntos relacionados à profissão da gente. E aí, o psicólogo abriu um momento assim para fazermos perguntas ou tratarmos de algum assunto que a gente julgasse necessário para aquele momento. Eu acho que eles estavam esperando que a gente fosse falar da necessidade de discutirmos ocorrências de gravidade, né? Aquelas ocorrências de grande vulto, que a gente percebe que aconteceu um desastre e aí a gente está lá trabalhando naquela situação e como é que a gente lida com o emocional depois. Mas pasmem, a pergunta que foi trazida à roda e pediram para se comentar foi: por que é tão difícil trabalhar em equipe? Por que, gente, é tão complicado a gente trabalhar em equipe? E não é só na igreja que a gente encontra essa dificuldade, não é só na nossa família. Eu estava dando uma lida ontem e tem uma associação americana de treinamento de desenvolvimento pessoal e eles têm uma pesquisa que diz que nos Estados Unidos, empresas de pequeno e médio porte gastam por ano cerca de $1.200 e poucos por funcionário com treinamento para desenvolver a sinestesia entre a equipe de trabalho. Aqui no Brasil esse valor é um pouco menor, mas existe uma média de R$800 a R$900 por ano por funcionário de empresa que é gasto para desenvolvimento desse colaborador, para que a equipe trabalhe com uma melhor comunicação, para que essa equipe tenha mais sinestesia no trabalho, para que não exista ruído na comunicação, para que o trabalho seja mais efetivo. E por que eu estou trazendo isso nesta manhã? Porque a sociedade, de modo geral, tem dificuldades e procuram melhorias nos relacionamentos e na comunicação interpessoal. Aí você olha para mim e fala assim: pastor, e por que isso é relevante para a igreja? Porque a igreja não é alienada da sociedade. A igreja, ela não está à parte da sociedade. A igreja é composta por pessoas que compõem a sociedade. Há uma aula dessas atrás aqui, eu até comentei que quando nós observamos que existe um traço, uma dificuldade na sociedade que a igreja está inserida, mais dia ou menos dia, esse problema vai bater aonde? Na porta da igreja, porque a igreja é formada pelas pessoas que compõem a sociedade. Pastor, a sociedade é corrupta. Existem muitas pessoas na sociedade que são corruptas. Mais cedo ou mais tarde, nós veremos dentro da igreja insurgir um caso de corrupção. A sociedade adúltera. Mais dia, menos dia, nós teremos o quê? Porque neste lugar, nesta manhã, não estão sentadas na minha frente pessoas perfeitas. Não estão sentados na minha frente nesta manhã, e nem na internet que estão me ouvindo, pessoas que não passam por conflito social e no meio de seus relacionamentos. Todos nós que estamos aqui nesta manhã, estamos trazendo as nossas dificuldades, as nossas limitações para esse lugar nessa manhã, porque entendemos que existe um Cristo que pode nos moldar, nos tratar e nos aperfeiçoar. Mas sozinho nós jamais conseguiríamos isso. Então, é importante que a gente tenha isso claro quando a gente falar de relacionamento e quando nós entrarmos em assuntos mais delicados aqui, porque nós precisamos entender que a igreja não está fora da sociedade, nós não estamos no céu, e os relacionamentos dentro do ambiente de igreja, eles não serão perfeitos como serão os nossos relacionamentos quando nós estivermos na glória. Então, irmãos, no nosso dia a dia, nós teremos no nosso convívio aqui na igreja pessoas que nós não concordamos com tudo que elas fazem, com tudo que elas falam. Pastor, o senhor não me agrada. Irmão, infelizmente eu não te agrado, que pena. Eu estou triste com o pastor Nascimento, porque eu não gosto da aula dele. Eu sinto muito, mas a gente vai continuar dando aula mesmo com sua tristeza, porque eu não consigo agradar todo mundo. Parem para pensar, irmãos, que Jesus foi preso na cruz. Por que não agradou? Então eu não tenho, irmão, nem a pretensão de agradar todos vocês que estão me ouvindo nessa manhã. O que é que eu tenho a pretensão? É de buscar excelência naquilo que eu faço. É de agradar a Deus que me chamou e que me confiou estar aqui nesta manhã para fazer o melhor que eu posso com as habilidades que eu tenho. Para que o nome dele seja glorificado, o senhor ou a senhora gostando de mim ou não. E por que eu estou dizendo isso nesse momento? Porque você, meu irmão, você, minha irmã, que vai ser líder de um PGFAM, que vai ser líder de um pequeno grupo de integração,
precisa ter a mesma consciência e o mesmo coração sarado de que você não precisa carregar o fardo de agradar o mundo. Que você não precisa carregar sobre as suas costas o peso de ser perfeito. Agora você precisa ter seriedade com aquilo que você faz para Deus, para que o nome dele seja glorificado. Amém ou não amém? Tendo dito isso, a gente pode entrar agora na lição? Podemos? Irmãos, na introdução da nossa lição, o comentarista, nosso pastor José Brandão, diz o seguinte: desde os tempos bíblicos, os lares sempre foram ambientes de comunhão e propagação do Evangelho de Cristo na história da igreja ao redor do mundo. Daí, a expressão encontrada em Atos dos Apóstolos, em casa, e de casa em casa, está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 46, versículo 47, também no capítulo 5, versículo 42. Irmãos, abrir um parênteses aqui. Falta alguém receber o esboço da nossa aula? Pronto. Tem uns 5 aqui, o diácono está distribuindo, mas eu já fui informado aqui que estão imprimindo mais. Então, daqui para na estante, como a gente diz aqui na Bahia, está chegando um esboço aí para você, viu, meu irmão? Se alguém estiver perto, alguém está sem o esboço, mas tem alguém perto que tem, tiver como ir acompanhando, irmãos, podem fazer duplas, grupos aí para a gente ir acompanhando a leitura. Posso prosseguir? Amém ou não amém? No Brasil, alcançar os lares com o Evangelho sempre foi um alvo missionário para o crescimento e a plantação de igrejas. O fato de uma pessoa implantar um grupo familiar em sua casa é ainda considerado uma oportunidade preciosa para reuniões com os membros daquela família, vizinho e amigos. Quem faz parte da Assembleia de Deus há mais tempo, ou quem foi criado numa Assembleia de Deus, pode até ser, irmãos, que o que eu vou dizer aqui seja recorrente em outras denominações, mas não é do meu conhecimento propriamente dito, porque eu fui criado na Assembleia de Deus. E quem é da velha guarda, se eu posso chamar assim, o pastor Yuki está me olhando ali, alcançou um tempo que nós fazíamos visita nos lares, e tinha um grupo de visita da igreja, lembra, pastor? Eu era criança ainda, mas eu sempre ia com minha avó, com minha mãe, com meu pai, aí tinha um grupo de visita de homens, tinha um grupo de visita das mulheres, e eu lembro que nós íamos na casa, saía de casa em casa ali, passávamos na casa de um irmão, meu irmão soube que o senhor estava doente, a gente veio aqui, 3, 4 irmãos, a gente veio aqui fazer uma visita ao senhor, saber se o senhor está bem, está precisando de alguma coisa, vamos orar, fazer uma oração, está precisando de alguma coisa, irmão, de algum remédio, não, então está tudo em paz, vamos para a casa de outro. E aí numa tarde, visita nos lares, a esposa do pastor que está dizendo ali, e era muito recorrente. E olha, lá na igreja onde eu congregava, tinha os dias, era dia de quinta de tarde, e se eu não estiver enganado, sábado de tarde, eram os dias fixos que tinha de fazer visita aos lares, e que nada mais era, irmãos, do que um culto devocional que era feito na casa do irmão, que estava passando por alguma enfermidade, que por algum motivo não estava conseguindo ir ao culto. Tinha algumas necessidades especiais de alguns irmãos que eram membros da igreja, mas por alguma doença, alguma debilidade, não conseguia nunca estar na igreja. Então, esses grupos de visita aos lares cumpriam essa função de levar na casa do irmão igreja. Erroneamente, nos nossos dias, por exemplo, vejam só, já ouvi isso aqui na igreja, viu? Porque eu fiquei doente e a igreja não se importou comigo. Só o irmão fulano que foi lá saber como eu estava. Mas se irmão fulano foi, irmão, não é a igreja sendo representada pelo irmão? Aqui nesta igreja que temos, sei lá, 3.000 membros, o senhor e a senhora aguentaria 3.000 pessoas bater na sua porta durante o dia para visitar, para saber como é que a senhora, como é que o senhor está? É plausível? Entendem, irmãos, que se é um membro da igreja, se um membro do ministério vai à sua casa porque está preocupado, está sentindo a sua ausência, está interessado em saber como está a sua saúde, saber das suas necessidades, é a igreja, através daquele irmão que está fazendo tal ato. Então, é um pouco, inclusive, de dureza de coração dizer, poxa, a igreja não se importa comigo. Mas tem sempre um membro da igreja que está ali, mas você precisa de alguma coisa, posso orar por você, posso fazer alguma coisa por você, tem algum exame que eu posso marcar, tem uma casa que eu posso limpar para a irmã, para o irmão. É a igreja que está fazendo. Então, neste momento, nessa lição que estamos estudando aqui, e no decorrer de todo ela, os irmãos me verão dar exemplos
como este, porque eu quero que a gente mude a nossa mentalidade sobre o que é um pequeno grupo e a necessidade que o pequeno grupo de integração tem no corpo e na estruturação da igreja. A gente já vai falar na parte do crescimento, porque primeiro estou falando da manutenção. Nesse primeiro momento a gente fala da manutenção. Ah, sim, eu posso estar dizendo que é importante para que a gente cresça em conhecimento. Tem um livro que eu vou falar para os irmãos aqui, que é esse aqui, ó, Siga-me. O autor é o David Platt. E sempre que eu preciso consultar algo sobre discipulado, crescimento de igreja, eu volto para esse livro aqui. Eu já devo ter lido ele, irmãos, umas 4 ou 5 vezes de modo íntegro, e não sei quantas vezes volto para fazer consulta a esse livro. E eu vou citar alguns exemplos que está aqui nesse livro também, porque vem a calhar com a nossa lição nessa manhã. O primeiro tópico da nossa lição vai dizer assim: o contexto, a contextualização bíblica e histórica no Antigo Testamento primeiro. O primeiro movimento bíblico de pequeno grupo encontrado na Bíblia está narrado em Êxodo capítulo 18, do versículo 13 ao versículo 27. Havia aproximadamente 600 mil homens acima de 20 anos, o que significa uma população de mais ou menos 3 milhões de pessoas sob um único líder. Quem era o líder? Moisés. Mas Deus interveio usando o sogro de Moisés, Jetro, para mudar o seu jeito de liderar. O conselho de Jetro levou o genro a escolher homens idôneos entre o povo para assumir lideranças, delegando-lhes responsabilidades. Moisés os separou e os distribuiu sobre 1.000, 100, 50 e 10 pessoas. O mesmo formato se dá na organização do exército de Israel para as batalhas. Havia capitães de 10, de 100 e de 1.000 homens. Agora vejam só. Comecei a aula aqui falando sobre o meio corporativo. Esse modelo bíblico de administrar também é adotado pelo mundo corporativo. Porque, irmãos, é inviável, pastor Valmir, que um único líder consiga governar, administrar, pastorear um quantitativo como esse que a gente viu aqui no texto falando sobre Moisés. Imagina, 600 mil homens acima dos 20 anos. Um contingente de 3 milhões. Imagina quanto de demanda que existia diariamente para ser resolvido no meio dessa população. Quem trabalha aqui em empresa um pouco maior, que você tem uma equipe sobre a sua gestão, já está coçando a cabeça aí. Você que está me assistindo pela internet, que é chefe de empresa, que é gerente, ou que trabalha na área de vendas, que você tem um time, tem uma equipe que trabalha com você. Só quem trabalha, quem sabe a dor de cabeça e o desafio que é você governar a gente. Quando eu fazia engenharia de produção, a gente costumava comentar, entre os estudantes de engenharia, que se você tem uma planta, você tem uma fábrica, você tem 20 equipamentos, e eles apresentam o mesmo problema, você vai consertar os 20 equipamentos do mesmo jeito. Mas se você tem uma equipe com 20 pessoas e elas apresentam o mesmo problema, vão ser 20 maneiras diferentes para corrigir aquele problema. Então, o que Jetro aconselha a Moisés? Moisés, não tem condição de você sozinho administrar 3 milhões de pessoas, não, Moisés. Vamos fazer o seguinte, aqui eu divide grupos e cada líder que você levantar vai governar um quantitativo de pessoas. Então, só vai chegar até você o que todos os seus subordinados não conseguirem resolver. Fica mais fácil de governar assim? Fica mais fácil de administrar assim? Os irmãos concordam comigo que sim? Amém? Eu também concordo. Então, se funcionou, por exemplo, com Moisés, funcionou no enfrentamento de batalhas de Israel, por que não funcionaria também com a gente? E me permitam comentar aqui, irmãos, quantas vezes nós já tentamos nesta igreja implementar pequenos grupos de integração. E por algum motivo não funciona. A culpa está em uma pessoa.
em mim. E você pode dizer exatamente o mesmo. A culpa está em mim. Porque parece que nós estamos muito preocupados em aprender tudo que a Bíblia fala. Mas nós não temos a mesma preocupação de aplicar tudo que a Bíblia fala. E o que muda a nossa vida, irmãos, não é quanto da Bíblia nós conhecemos. O que muda a nossa vida é quanto da Bíblia nós aplicamos. Porque de conhecer a Bíblia, o nosso inimigo crê que estremece. Não é verdade? O inimigo conhece a palavra, tanto que estremece do quanto ele conhece. Mas se a gente não aplica a palavra de Deus nas nossas vidas, daremos resultado? É impossível. Então, quando a gente está aqui nesses dias, nestas manhãs, falando sobre um sistema bíblico de funcionarmos como igreja, se nós quisermos ver o retorno e o frutificar disso, eu preciso aplicar aquilo que eu estou aprendendo da Bíblia. Então nós conseguimos ver nesse primeiro tópico aqui que biblicamente nós já temos esse modelo implantado e que funcionou. E não é só no Antigo Testamento, no Novo Testamento também. Ponto 2 da lição aí, ó. No Novo Testamento, dentre tantos, o maior exemplo de pequenos grupos no Novo Testamento se encontra na estratégia de Jesus para a formação de seus discípulos. O mestre sabia exatamente o que estava fazendo quando escolheu 12 homens para investir neles com maior intensidade. Marcos capítulo 3, do versículo 13 e o versículo 14, a gente tem esse chamamento de Jesus aí. É claro que Jesus influenciou muito mais do que 12 pessoas. Ele atraiu multidões, chamou a atenção de grandes líderes políticos e religiosos de sua época. Mas os 12 discípulos tiveram atenção especial no desenvolvimento de uma liderança pioneira para a Igreja de Jesus. Observe só. No livro de Atos, nós também encontramos vários relatos da igreja se reunindo nos pequenos grupos. Exemplos. Atos, que lemos aqui, 2:42 e 47, descobrimos que a igreja se espalhando pelas casas. Em Atos 18, do versículo 7 ao versículo 11, temos sobre a igreja de Corinto, que desde seu nascimento se reunia um pequeno grupo na casa de Tício, justo. Em Atos 17 também, vemos que uma das casas em que a igreja se reunia em Tessalônica era de Jasão. Olha, todos os momentos dessa igreja primitiva, nós veremos sempre um comportamento híbrido de templo e casa. Templo e casa. Casa e templo. Mas por quê? Por quê? Observem. Vou dar exemplo que está acontecendo agora e depois a gente faz um panorama bíblico sobre isso. Nesta manhã nós temos um tema, nós estamos com a nossa Bíblia aberta, nós estamos acompanhando o texto bíblico, estamos estudando a história bíblica e estamos fazendo aplicação para os nossos dias de hoje. Certo? Amém ou não amém? Amém. Nós temos um horário estipulado para essa reunião pública que é o culto. Ele vai encerrar e por muitos motivos que temos, cada um vai para a sua casa. Talvez alguns tenham um pouco mais de tempo e conversem aqui no final do culto. Compartilhem uma coisa da semana. Alguns irmãos que se conhecem podem de repente almoçar na casa do outro. Mas o fato é que todos concordamos é que o nosso tempo aqui ele é limitado e curto. No Antigo Testamento não era diferente. A igreja se reunia no templo, mas ir aos lares e participar nas casas era uma extensão do culto no templo. Vou dar um exemplo desse livro aqui para os irmãos, sobre essa igreja. Ao longo da história, a gente esvaziou o significado do que é ser cristão. E eu nem vou entrar no mérito aqui agora, pastor, porque eu não tenho tempo, viu, pastor Uquias? Mas é um tema bom de a gente uma hora bater um papo. Esvaziamos o significado do que é ser cristão. E esvaziamos também o significado do que é ser igreja. Então o mundo contemporâneo pensa que igreja tem muito a ver com edificação. Com templo, com placa denominacional, com banco, com estrutura de culto, com iluminação, com som. E não é só a igreja brasileira. A igreja ao redor do mundo hoje ele perdeu, esvaziou-se o conceito do que é ser igreja. E nesse modelo que a gente está encontrando hoje, nesse mundo contemporâneo de ser igreja, o culto é moldado de uma maneira que a gente fica parecendo self-service. Você chega aqui, eu vou para a igreja que eu gosto da pregação, que eu gosto da iluminação, que o louvor me agrada. Eu vou frequentar aquela igreja que tem uma localização massa, que o piso é bonito, tem uma decoração legal.
Eu chego na igreja, eu sento no meu lugar, eu não confraternizo, eu não interajo com o membro que está do meu lado, eu não cumprimento o irmão que está sentado atrás de mim. É como se eu chegasse, irmão, na igreja e eu saísse ileso. Eu chego no meu, com aspas bem grandes aqui, eu chego no meu culto, eu termino o meu culto e eu vou embora ileso. Eu não tive contato, eu não tive relacionamento, eu não falei com ninguém, eu não gosto de gente, eu não gosto de me envolver. Esse é o contexto atual de igreja. Ah, vou para aquela igreja porque é uma igreja mais distante, ninguém me conhece, eu entro e saio. Só que veja bem, isso não é ser igreja. Porque igreja tem a ver com relacionamento. Naquele livro que eu mostrei para vocês ali, David Platt ele faz justamente uma analogia sobre isso. Que igreja tem a ver com quem somos e o que fazemos, e não aonde vamos. Então, ser igreja não tem relação com a placa denominacional que eu me identifico. E aqui na Escola Bíblica Dominical eu já dei vários exemplos que existem 2 tipos de igreja apenas. Uma igreja que fica e uma igreja que sobe. A igreja que fica é tudo que é terreno. É cultural, é denominacional, é carnal, é humano. E a igreja que sobe é o corpo de Cristo. Muitas vezes nós, prestem muita atenção, eu vou falar pausadamente porque eu quero que todo mundo me entenda. Muitas vezes nós confessamos que somos cristãos, dizemos que amamos a Cristo, mas odiamos o seu corpo. Nós, cristãos, dizemos que nos importamos com o reino de Deus, mas nós não queremos compor o seu corpo. Agora veja se é possível eu dizer que eu amo alguém, mas eu odeio o seu corpo. Eu amo alguém, eu vou dar um exemplo do meu casamento, eu amo a minha esposa. Maíra, eu amo você, mas eu odeio o seu corpo. Eu não quero fazer parte do seu corpo, eu não quero ter comunhão com o seu corpo. Isso é fazer parte da igreja que fica. Duro? Eu também acho duro de dizer isso. Mas são as verdades, irmãos, que doem profundamente, que nos transformam. E enquanto estudava a lição, eu estava falando com minha esposa lá em casa. Eu falei, olha que coisa interessante. A gente diz assim, a gente ora e fala assim, Senhor, que a minha casa seja um lar de bênção, seja um lugar de milagre, seja um lugar de transformação. Que o meu lar, Senhor, seja um lugar onde o Senhor tem prazer em ficar. Tem até uma música, não tem um louvor que diz alguma coisa assim? Faça do meu lar, Senhor, um lugar de alegria. Aí cantamos. Faça do meu lar, Senhor, sua casa todo dia. Esteja à vontade para ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Bonito cantar isso, não é? Mas a gente não abre a porta da gente, não abre a casa da gente para que nós sejamos instrumentos de milagre e transformação na vida de alguém. Eu abri a porta da minha casa para receber um casal aqui que está passando por dificuldade no casamento, eu não abro não. Ah, porque depois é tanto prato para lavar, e tem que arrumar casa, e tem que fazer sala, e a gente cria tanta dificuldade, irmão. Sendo que, muitas das vezes, a cura que a nossa vida e que a vida do outro precisa estar no relacionamento que a gente não desenvolve. Quer um exemplo? Muitas vezes, nos cultos, chegamos aqui, a palavra de Deus é uma bênção, o culto é maravilhoso, a gente sente a presença de Deus, mas tem algo específico na nossa vida que Deus não falou durante o culto. E no final do culto, dando a paz do Senhor, um irmão aqui, um outro irmão ali, você fala com um, você fala com outro, Deus usa o irmão para falar contigo e edificar a tua vida em algo que no culto público não foi falado. Quantas vezes, irmãos, eu já saí daqui e voltei para minha casa com o coração regozijado por algo que Deus usou alguém no final de um culto para ministrar na minha vida. É só eu que tenho esse testemunho? Ou tem mais alguém que já passou por isso aqui? Amém. Mas nós tolimos os relacionamentos porque nós evitamos o que é o conflito. Ah, porque eu não quero participar desse negócio de PG fã
e de grupo familiar, porque eu não quero me desgastar de ter que conhecer o irmão e ter que fazer sala. Vamos seguir? Nós precisamos pôr em prática, irmãos, aquilo que a Bíblia nos ensina, para que tenhamos as mesmas respostas que o povo bíblico teve quando colocou em prática na vida deles. Então veja que necessitamos nos nossos dias nos relacionar para sermos igreja. Aí eu volto para dizer o que David Platt diz aqui no livro. A gente esvaziou o significado de ser igreja e hoje a gente trata a igreja apenas como culto público, placa denominacional e um comportamento cultural. E a gente não percebe que muitas vezes o comportamento cultural, o modelo de culto público não é bíblico. Amém ou não amém? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Se não tiver, irmão, sinaliza aí que a gente chama os universitários. Vamos seguir. Nos diversos encontros nas casas registradas no Novo Testamento, como na casa de Maria, a mãe de Marcos, Priscila e Áquila, Ninfa e Filemon, os relacionamentos discipuladores eram fortalecidos em salas e quintais, e dessa forma a igreja era edificada. Mesmo perseguindo impiedosamente os cristãos, o Império Romano não conseguiu dizimar a igreja reunida nos lares. Um a um, os cristãos alcançavam suas famílias, seus vizinhos, seus amigos com o evangelho de Cristo. A igreja romana não conseguiu destruir e nem acabar com aquela igreja, porque aquela igreja era o corpo de Cristo. De modo espiritual, mas de modo físico, era aquela união de pessoas que fortaleciam e estruturavam esse corpo espiritual para que ele não fosse destruído pela perseguição. Já falamos aqui, e você empiricamente também pode constatar, que quando a gente olha um grupo de pessoas que são unidas, imbuídas, que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, ninguém pode destruí-la. E a gente costuma dizer, olha, a união faz a força. A união cria o propósito, o relacionamento fortalecido. Uma família unida o inimigo não destrói. Uma família unida a doença não abala. Uma empresa unida consegue bater as metas de venda. Uma empresa unida consegue romper as dificuldades do mercado. Porque a união tem essa capacidade de desenvolver aqueles que fazem parte daquela comunidade. Mas veja bem, se nós como igreja somos fracos e desunidos, qualquer vento, irmão, vai nos destruir. E veja, não vai destruir a igreja que sobe, vai destruir a igreja terrena, a igreja cultural, a igreja congregacional. Porque nós não estamos unidos, nós não nos conhecemos. No momento de dificuldade que nós precisamos defender um irmão, se eu não conheço o irmão, se eu não tenho afinidade com esse irmão, eu também não consigo sentir a dor dele. Eu não consigo ser empático com o irmão da igreja que passa por enfermidade, por um momento adverso. Se eu não o conheço, eu fico indiferente. É o que eu disse aqui, a gente entra e sai do templo e sai do culto ileso. Nada me dói, nada me abala, nada me afeta. Então a dor do outro, a doença do outro, a tristeza, o luto que o outro passa é indiferente a mim. Como é que eu estou sendo igreja? Deixa eu falar um segredo com você aqui. Se você está, irmão, numa igreja onde as adversidades dos teus irmãos, elas não te afetam, tu precisa se converter. Se a tristeza que o teu irmão passa não te entristece, irmão, se converte. Da mesma forma, se tu não consegue se alegrar com a alegria do teu irmão, se converte também. Porque a gente é um corpo. Ah, mas eu sou crente, mas eu não faço parte de, eu sou desigrejado. Eu não faço parte de nenhuma comunidade porque eu sigo meu caminho com Jesus sozinho. Pela enésima vez eu vou dar esse exemplo aqui. Pega seu dedo e amputa. Separa seu dedo do corpo. E me diz com 3 dias o que foi que aconteceu. O seu dedo necrosou, apodreceu, perdeu. Mas se eu amputo um dedo, irmão, por algum motivo, um braço, uma perna, e em tempo hábil eu integro ele ao corpo, eu prendo ele ao corpo, o corpo cura esse membro que foi amputado. Porque o corpo tem esse poder de curar.
o membro que foi amputado, ferido, lacerado. E no contexto de igreja isso não é diferente. O corpo tem o poder de curar. Vamos seguir. Cristianismo sem fronteiras. Os primeiros grupos familiares, como conhecemos hoje, começaram com o pastor Puyang Cho, na igreja Evangelho Pleno, na Coreia do Sul. Em 61, o pastor Cho lançou o livro Grupos Familiares e o Crescimento da Igreja, o qual é considerado o grande marco histórico dos pequenos grupos familiares. Cho não iniciou algo novo, mas expôs ao mundo o que acontecia em seu país, revelando uma forma de cristianismo diferente. Um retorno ao modelo bíblico. Baseado no modelo coreano, os argentinos Juan Carlos Ortiz e Jorge Imitian, além de vários outros pastores argentinos, criaram um modelo conhecido como movimento discipulado e comunidades cristãs no início dos anos 80. A ideia dos grupos familiares se espalhou por vários lugares do mundo, e em especial nos Estados Unidos. Várias igrejas adotaram alguns destes modelos como dinâmica de vida eclesiástica e ficaram conhecidos como igrejas de grupos familiares. Em pouco tempo, elas eram as maiores igrejas do mundo. Agora se atente para isso aqui. Na Cristianismo Sem Fronteiras, os lares precisam ser o quê? Quem está acompanhando aí? Precisam ser o quê? Redescobertos como um ambiente estratégico para a evangelização. Observem essa palavra, discipuladora. Estamos orando muito e trabalhando duro para que multipliquemos vidas através de pequenos grupos de integração e pequenos grupos familiares do projeto Lar de Paz. A glória de Deus será revelada sobre uma igreja que não só frequenta o quê? Prédios, mas tem a presença de Jesus andando em sua casa. A palavra do Senhor diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se eu tenho uma casa, se eu tenho uma família que tem Cristo como prioridade, a coisa mais normal, mais natural que aconteça é que a minha família fale para outras famílias sobre o Jesus que nos sustenta. Quando a gente observa um pé de manga, um pé de goiaba, um pé de fruta qualquer, esse pé de fruta, irmão, ele não sofre para dar fruto. É natural dar fruto. É natural para um pé de manga dar manga. É natural para um pé de acerola ficar carregado de acerola, porque é o fruto que aquela árvore dá. Você já parou para se perguntar, você como cristão, como videira, como árvore frondosa que está enxertada no Cristo, o tipo de fruto que a gente tem dado? Parou para pensar nisso? Por que você não parou? Pensei 10 segundos para você pensar. Se a minha família é uma família cristã, se a minha casa é um lar cristão, se na minha casa nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador, nós somos milagres do Senhor, a minha família está frutificando isso? Precisamos redescobrir os lares. Nós precisamos olhar para as nossas casas novamente como um local de evangelização e discipulado. Tem muitas pessoas, irmãos, que frequentam a sua casa, mas elas nunca viram na igreja. Um dia desses, recebi uma visita lá na minha casa de um ateu. Pessoa muito querida, mas não crê. E eu falei para ele assim, olha, sentamos à mesa para a refeição. Falei, ó, não sei para quem você vai orar agora, mas nessa casa a gente ora antes das refeições. Peguei na mão dele, peguei na mão da minha esposa do outro lado, vamos orar. E oramos. Depois de almoçar, tomamos um café. Falamos sobre relacionamento. E falamos do Jesus que sustenta os relacionamentos. Ele nunca, irmão, vai pisar os pés aqui só quando Jesus salvar. Mas caso contrário, ele não vem nem arrastado. Nem se eu amarrar nos pés, trazer arrastando assim, ó, não vem. Mas se na minha casa Jesus Cristo reina, se a minha casa é um local de culto, quem chega na minha casa cultua junto comigo. Amém ou não amém?
precisamos redescobrir, irmãos, a nossa casa, a nossa mesa, o nosso convívio familiar como um campo missionário que a gente esqueceu. Nós ficamos tão embebedados, como eu disse há pouco, com esse novo formato evangelístico, gospel, contemporâneo de igreja, que a gente esqueceu quem nós somos e o que fazemos. Então, a igreja, a Assembleia de Deus, Cristianismo Sem Fronteiras, está imbuída e contando com os irmãos nesse processo, para redescobrirmos os lares como campo missionário e discipulador. Vamos seguir. Vamos definir o formato, então, do que seria esse campo missionário e discipulador que eu acabei de falar aqui. O relacionamento e estilo de vida, está no ponto 2 aí, olha, 2.1. A vida cristã é relacionamento e estilo de vida. O trabalho dos grupos familiares é muito maior do que uma reunião. Se o grupo familiar e o sacerdócio do lar só existem no dia da reunião, então não está entendendo seu propósito. Se tornou apenas um culto caseiro. O grupo familiar acontece semanalmente no supermercado, no shopping, na caminhada, no lazer, nas casas, nas escolas. Sempre que os membros da família estão juntos, o grupo acontece. Eu vou abrir um parêntese para a gente fazer um comentário sobre isso aqui, porque é um conceito difícil, às vezes, de a gente entender lendo. Ah, pastor, a gente vai ir no supermercado fazer culto? Ah, a gente vai lá no Baba fazer culto? Pode ser também, mas não é isso que o texto, que o comentarista quer dizer aqui, propriamente dito. No iniciozinho do tópico, diz aí na sua lição, ó, que é relacionamento e estilo de vida. Relacionamento e estilo de vida. Se a minha boca fala do que o meu coração está cheio, eu preciso, antes de analisar o que eu falo, analisar o que está cheio no meu coração. Porque se eu analisar que o meu coração não está puro, é melhor ficar com a minha boca fechada. Se eu analisar que o meu coração não está cheio de Deus, é melhor ficar quieto. Eu vou abrir a boca para murmurar, para pecar, para ofender. Eu vou fazer agora grupinho, eu vou fazer rodinha de amigo na minha casa para falar mal dos outros. É melhor ficar quieto, é melhor não fazer nada. Mas eu preciso então primeiro me encher daquilo que é prudente, daquilo que é puro, daquilo que é santo, daquilo que edifica, daquilo que tem boa fama. E se nisso alguma virtude, se nisso algum valor, nisso a Bíblia orienta a gente a fazer o quê? Pensar. Pense em tudo que edifica, encha a sua vida de tudo que edifica. Encha a sua rotina de coisas que te evoluem, que acrescentam, que te santificam. Enche o seu dia com esses pensamentos, aí o irmão e a irmã vai chegar à conclusão que eu cheguei, que é natural falar e compartilhar as experiências que nós temos com Deus no nosso local de trabalho, na faculdade, no grupo de amigos, no café da tarde, no baba, no mercado. Aí o grupo familiar acontece, irmão, em qualquer lugar. Os irmãos entenderam a lógica do processo aqui? Essência. Ficou claro, irmãos? Eu gosto de dar exemplo assim para a gente tornar lúdico. Quando o texto que a gente está na mão aqui, o estudo que a gente está fazendo, fala de que os grupos familiares, eles podem e devem acontecer em qualquer lugar, traduzindo seria assim, ó, a nossa maneira de se relacionar e viver precisa ser santa, de modo que onde a gente esteja, o reino de Deus esteja ali. Porque nós somos embaixadores do reino, certo? Amém ou não amém? Todo mundo aqui é embaixador do reino, amém ou não amém? Se eu chego, o reino chega junto comigo. Estou no mercado fazendo feira, encontrei o irmão Jason. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, irmão. Sua família está bem? Está bem. Olha, a gente viveu um milagre lá essa semana. Ou a gente está precisando de oração, a gente está precisando de cura lá em casa. E a gente pode ir lá no meio do mercado? Pode. Mas o fato de eu encontrar o irmão Jason, irmão, eu ter comunhão com ele, eu amar o irmão, eu me importar com o irmão, eu ter tempo de qualidade de olhar para ele, ainda que seja um tempo curto, mas é de qualidade. Se eu encontro o irmão Jorge ali, eu olho no olho dele, eu me preocupo honestamente, verdadeiramente com ele. Se eu troco uma palavra, se eu reflito sobre um texto bíblico, o grupo familiar está acontecendo. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Agora, irmão, é tão estranho quando a gente encontra um irmão da igreja que passa pela gente. Eu não sei vocês, mas eu acho muito estranho.
faz de conta que não te conhece, aí chega no culto aqui, a paz do Senhor, pastor. Irmão, é estranho. Confesso para os irmãos que eu não sou a melhor pessoa do mundo de nomes. Eu não sou, não. E durante a aula aqui, os irmãos me veem chamando alguém pelo nome aqui, eu estou treinando, viu? Porque eu sou péssimo de nome, mas de fisionomia, irmão, eu não vou esquecer nunca. Então, se você falar comigo e não lembrar seu nome, me perdoa. E é bem provável que eu te pergunte, porque eu não gosto de ficar chamando ninguém de coisinho. Não, irmão, me perdoe. Como é seu nome mesmo? Não se ofenda com isso, não. Mas eu não vou esquecer de você. Fale comigo, mas fale com todos os irmãos que você conhece. Vamos desenvolver culturalmente um comportamento cristão e santo, familiar. Você não é indiferente a mim, eu não sou estranho para você, porque eu passo por você, eu torço o nariz, como se eu não conhecesse. Não dá, não cabe. Como é que o mundo verá que nós somos discípulos de Cristo, se nós sequer nos identificamos como discípulos? Se somos estranhos, existe alguém estranho na sua família? Não tem, não. Pelo contrário, quando a nossa família é unida, tem apelido, tem jargão, tem... Mas agora nós somos a família de Cristo, que a gente não se conhece. A primeira e principal característica, irmão, do grupo familiar é intensificar a relação na família e não no fato de existir só uma reunião. E aqui, família de dois tipos, a família que mora dentro da sua casa e a família da igreja. Precisamos intensificar esse relacionamento com honestidade, com pureza de coração, com propósito. A minha esposa já ouviu algumas coisas lá em casa, eu vou compartilhar com vocês aqui, que tem gente aqui, nosso seio familiar de igreja, que às vezes Deus me orienta, direciona, e eu procuro desenvolver relacionamentos específicos aqui, porque é da vontade de Deus, porque Deus quer fazer algo nos relacionamentos. E eu digo assim para Maíra, falei, Maíra, a gente já precisa sair com fulano ou cicrano. Por quê? Eu não sei, porque tem algo no meu coração aqui, e a gente precisa ter tempo de qualidade, porque Deus quer fazer alguma coisa nisso. E vou orar por isso. E Deus faz, irmão. Tem gente aqui que é meu amigo hoje, e amigo íntimo, que eu digo assim, faz parte do convívio, que foi a orientação do Espírito Santo. E a gente precisa estar atento a isso. O Espírito Santo me orienta, me usa como ferramenta de cura, de transformação, de edificação na vida do meu irmão. O Espírito Santo me dá a palavra de sabedoria, de ousadia, de autoridade, de cura, de calma, de tranquilidade, para eu ser ferramenta de bênção na vida do meu irmão. A gente assim, o nosso comportamento dioturnamente é de que eu quero ser abençoado, eu quero que Deus use alguém para me abençoar, eu quero ser abençoado, eu quero que tudo dê certo na minha vida, mas eu não quero ser ferramenta na vida de ninguém para abençoar. Oh Deus, eu queria que hoje alguém assim acordasse inspirado e me desse 10 mil reais. Oh, o Senhor, ia ser uma glória. Mas você quer ser a pessoa que acorda de manhã e fala, meu Deus, a quem é que eu vou dar 10 mil reais hoje de manhã? Porque se eu não estou pronto para dar, irmão, eu também não estou pronto para receber. Vamos para frente. O que são então o pequeno grupo familiar? Vamos para a lição. Primeiro a gente precisa identificar o que ele não é. Não é um grupo de oração, não é um grupo de cura interior, não é um grupo de estudo bíblico, não é um grupo de apoio, não é um grupo de discipulado, não é um ponto de pregação, não é nada disso isoladamente. O pequeno grupo familiar não é nada disso aqui isoladamente ou exclusivamente, mas pode ser todos esses juntos. O que é que impede, por exemplo, de falar, vamos fazer uma oração aqui? O que é que impede, por exemplo, de um grupo familiar de orar para que o Senhor cure alguém? Nada. Agora, se eu quero transformar os momentos que nós temos de comunhão, de interação, exclusivamente aves, porque hoje a gente vai fazer um ponto de pregação lá em casa, pronto, perdeu o foco.
Porque a liturgia de culto nós temos. E aí eu vou voltar ao que a gente disse no ponto anterior. A função do grupo familiar, irmãos, é um estilo de vida. É uma maneira de viver o cristianismo. Um ponto de pregação, um grupo de oração, um círculo de oração, já tem essa estrutura, já existe nos nossos cultos rotineiramente. A ideia de grupo familiar é a gente estender o que não dá para fazer aqui. Tá claro isso? Então eu vou seguir. Porque no grupo familiar é a igreja que se reúne durante a semana nas casas e no tempo para o culto de celebração e em família e para o culto de doutrina, com o objetivo de testemunhar Jesus, discipular, confraternizar, edificar e servir. É uma estratégia eficaz de evangelização como estilo de vida, de discipulado, de pastoreio, e não um sistema de governo de igreja. Isto é, igreja não outorga reuniões de pequenos grupos, prerrogativas eclesiológicas. Então, eu não vou juntar o pequeno grupo para fazer ceia lá em casa. Eu não vou juntar o pequeno grupo para fazer vigília lá em casa. Eu não vou batizar na piscina da minha casa, porque a função do pequeno grupo não é estabelecer dentro da nossa casa uma estrutura eclesiástica de igreja. A função do pequeno grupo é dentro da minha casa eu ter relacionamento cristão, edificação cristã, discipulado cristão, para ajudar cristãos como eu na caminhada para o céu. Tem um texto que está no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2, que diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, para que assim cumpram a lei de Cristo. Esse é um lema da minha vida e dos meus relacionamentos também. Por quê? Porque, irmãos, se eu olho para a pessoa que está na caminhada de fé junto comigo, se eu olho para o meu irmão e entendo que assim como eu, ele está caminhando para o céu, e eu ajudo este meu irmão a carregar os seus fardos pesados, eu estou cumprindo a lei de Cristo. Então observe que nessa estrutura de grupo familiar que nós estamos falando aqui, de PGFAM, de pequeno grupo de integração, a ideia é que junto com o meu irmão nós caminhemos para o céu. Então não há que se falar de você fazer ou de transformar a sua casa numa estrutura de igreja. Não vou que a gente vai batizar aqui, a gente vai fazer Santa Ceia. Não se aplica, não é disso que a gente está falando. Mas a gente está falando, sim, de eu ajudar Jorge na mudança da casa dele, porque é meu irmão em Cristo. De eu orar e visitar alguém que está enfermo para que o Senhor o visite com cura. É eu saber, irmãos, da necessidade que alguém está passando e sem expor o meu irmão que está passando pela necessidade de procurar ajudá-lo. Trazer para o seio da igreja, porque o irmão está passando por uma necessidade de alimento, ou na estrutura da casa, uma mobília que está faltando. Sem, irmãos, expor aquele que passa. Por que eu não posso expor? Porque nós já entendemos nessa lição aqui que a função do pequeno grupo, ou de igreja, é nos protegermos, é estarmos juntos como igreja. Então não há que se falar do pequeno grupo para reunir, para falar mal, para criticar o outro, porque não é a função. O pequeno grupo é para nos ajudarmos, irmãos, a desenvolver relacionamentos que edifiquem, santos, puros, que sejam igreja, sem estar no ambiente e estrutura de igreja como aqui nessa manhã. Tá claro isso aqui? Todo mundo entendeu o que eu falei aqui? Amém ou não amém? Glória a Deus. Vamos seguir porque a gente está acabando. O pastor já chegou ali. O propósito dos pequenos grupos familiares. O pequeno grupo familiar busca ser um estilo de vida cristã, falamos isso repetidas vezes aqui, fundamentada no relacionamento cristão. E para isso precisamos entender que este modelo de convívio fraternal é muito mais do que uma reunião. A vida em comunidade vai além dos cultos dominicais das reuniões do grupo familiar. Trata-se de relacionamentos intencionais e significativos, pois comunidade quer dizer tornar comum. Partindo desse princípio aqui, ficou claro aquele exemplo que a gente deu no ponto anterior, que eu não posso passar por alguém da igreja e simplesmente fingir que não conheço? É comum. Precisamos tratar, irmãos, como comum aquilo que é comum a nós.
Então, se eu olho para o meu irmão e entendo que ele faz parte da minha família, eu não posso ser indiferente à dor dele. Eu não posso ser indiferente às necessidades dele. Eu não posso ser indiferente às alegrias e às tristezas. Porque nós temos algo em comum. O evangelho que partilhamos, o Cristo que cremos, o corpo que pertencemos é algo que, independente de qualquer outra coisa que nos individualize, nos torna comum, igual, porque fazemos parte do mesmo corpo. Vamos seguir. É no relacionamento que nos conhecemos, crescemos como servos, aprendemos a viver a vida cristã e somos supridos também e suprimos a outros em amor. Eu acho que esse ponto da lição aqui sintetiza tudo que a gente já falou até o momento. Entender que nos relacionamos para nos desenvolver e desenvolver a outros em amor é a essência dos nossos relacionamentos. Eu volto para o texto de Gálatas. Levem os fardos pesados uns dos outros, para assim cumprirem a lei de Cristo. Então, se eu sou um crente com aspas enormes aqui, se eu sou um crente indiferente, se eu sou um crente que não me importo, eu escolho não me importar e não estar em comunidade, eu não estou cumprindo a lei de Cristo, porque eu não estou levando os fardos pesados uns dos outros. Eu não estou auxiliando, ajudando o meu irmão na caminhada de fé dele. Se eu sou indiferente ao que o meu irmão passa, se eu sou indiferente a ele, eu não cumpro esse texto que a gente leu em Gálatas aqui. Os projetos de pastoreio de pequenos grupos de integração, ou pequenos grupos familiares e lar de paz, visam a edificação dos crentes. O foco são as 5 dimensões da missão da igreja, apresentada no Novo Testamento, a saber, evangelismo, discipulado, comunhão, serviço, pastoreio. Há evangelismo por vida, há evangelismo por estilo de vida e há também multiplicação. Porém, o objetivo maior dos pequenos familiares são os relacionamentos, segundo o modelo da igreja primitiva. Esses 5 pontos que a gente falou aqui, que são pilares do evangelho, são balizadores para nós analisarmos a funcionalidade dos nossos relacionamentos. Pare para pensar. Diante de tudo que nós já vimos e já debatemos aqui nessa manhã, os relacionamentos que você tem hoje na igreja cumprem essa função? Porque se os relacionamentos que nós temos hoje no meio evangélico, no meio da nossa igreja propriamente dito, não nos edificam, não nos discipula, não nos pastoreia, não traz um crescimento saudável, a gente precisa repensar esse relacionamento que a gente está tendo. O formato que nós estamos falando nessa manhã, dando prosseguimento ao comentário da nossa lição, almeja a multiplicação. Embora a reunião não seja necessariamente evangelística, todo o projeto final da edificação do grupo visa, sim, a multiplicação de crentes comprometidos e crentes frutíferos. Tem um jargão popular que diz assim, olha, me diga com quem andas e direi o quê? Tem um outro que diz assim, quem anda com porcos? E eu ainda posso ir adiante. Nós somos a média das pessoas que nós mais convivemos. Pelo menos das 5 pessoas que mais convivemos. Pensem comigo o seguinte, como a gente está falando aqui, que um dos objetivos é justamente a multiplicação. Se é alguém que regularmente frequenta a sua casa, convive com você, é seu amigo no trabalho, na faculdade, na sua família, e regularmente esta pessoa tem contato com a palavra de Deus, com a oração, tem contato com depoimentos edificantes, com testemunho de milagres, naturalmente, o que vai acontecer é a porta do coração desta pessoa que ainda não conhece o evangelho e ser o quê? Abrindo para o evangelho. Porque a função de multiplicar aqui, irmãos, se torna, nesse sistema que nós estamos falando aqui, se torna natural. Como disse anteriormente, a fruta ela não sofre para dar fruto, não. É um processo natural frutificar. Então, se na minha casa, nos meus relacionamentos,
eu falo de Cristo, eu vivo Cristo, eu prego Cristo, eu compartilho Cristo, os frutos aparecerão consequentemente. De uma pessoa, irmão, que no momento de necessidade vai bater à tua porta. Se no seu trabalho você comumente compartilha Cristo ou vive uma vida cristã edificante, mesmo a pessoa que te critica lá no seu trabalho, no momento de necessidade, vai ser a primeira pessoa que ela vai pensar para ajudar, é você. Não é assim? Porque eu vou abrir um espaço aqui e falar alguns jargões que a gente costuma ouvir. Porque fulano crente é que é tudo torto, é que é isso, é que é aquilo. Nos julgam, nos apontam. Não entendem que assim como eles, nós também temos dificuldades e temos deficiências. E estamos num processo de aperfeiçoamento, porque a caminhada cristã é isso. Mas se nós buscarmos como cristãos viver verdadeiramente o evangelho, compartilhar esse evangelho, viver esses princípios basilares do relacionamento que falei aqui, na primeira necessidade, tenha certeza que é na sua porta que ele vai bater. Porque você testifica o Cristo que você prega. Amém ou não amém? Vamos seguir. Então, a reunião do grupo familiar tem dia e tem hora definidos de acordo com a própria dinâmica da família. Isso cria senso, como o pastor disse aqui no início, de identidade, de constância e de segurança. É impossível produzir prática se nos reunimos a cada semana um dia e um horário diferentes. Estabelecer o padrão é importante, até para que haja um regular planejamento. Isso não é só para a reunião do grupo familiar, não é para qualquer coisa na nossa vida. Se eu faço desordeiramente, nunca vai ter ordem. Se eu quero mudar um hábito na minha vida, eu vou dar um exemplo externo aqui para a gente trazer para o interno. Se eu quero desenvolver o hábito de treinar, Jorge olhou para a minha cara e já meio que me perguntou assim, cadê você nos treinos? Que eu treinava com o Jorge na mesma academia. Era um PG-Fan lá no culto, na hora do treino. Era um culto na hora do treino. Eu preciso, irmãos, ter no mínimo um horário definido para ir para a academia. Poxa, olha, com toda dificuldade, eu vou separar aqui, 8 horas da manhã é meu horário de treinar. Faça chuva, faça sol. Com o tempo, eu não vou precisar mais nem no despertador no celular, porque o meu corpo já entende que aquela é a hora de fazer aquela atividade. Com o grupo familiar não vai ser diferente. Se a gente construir o hábito de termos um padrão de dia e horário, vai ser natural a gente organizar a semana já salvando aquele horário para a reunião do grupo familiar. Vai ser natural. Esta indicação, vou voltar aqui uma linha aqui. Estabelecer o padrão é importante, até para que haja um regular planejamento. Esta indicação vale para o pequeno grupo familiar, enquanto projeto Lar de Paz. Terá o horário definido, mas o local será sempre itinerante, pois, uma vez realizado o culto no lar, se estabelece o PG-Fan e seguimos para outros lares. Caberá aos supervisores retornarem em outras ocasiões apenas para confirmar o andamento do projeto e a aplicação dele. Veja bem como orienta aqui o nosso plano de voo desse projeto. Eu já estou na última página. Vamos desenvolver primeiro os grupos familiares. Vamos desenvolver na nossa casa, na nossa família, minha esposa e filhos, meu pai e minha mãe, meus irmãos, o dia que na nossa família teremos um culto doméstico. No meu tempo era assim, pastor. E lá em casa era diário. Pastor, que está ali, 2 da manhã, irmão Renato era crente, mas não era tanto, não. O meu pai, irmãos, Renato, ele já vinha para o café de manhã, já sentava na mesa com a Bíblia na mão. Todos os dias, a gente tinha um PG-Fan lá em casa, porque ele lia a Bíblia, fazia uma reflexão daquele texto ali, 2, 3 minutos. Normalmente eu ficava para cantar, ou a minha mãe, orava, comíamos. Essa foi a criação que eu tive a vida inteira. Pastor, na sua casa hoje funciona assim, irmão, está parecido. Não está igual não, mas está parecido. Estamos caminhando para melhorar. Falei para a Maíra ontem, a gente precisa melhorar isso aqui em casa. Porque a gente fazer uma oração apenas antes das refeições ou refletir em um texto vagamente não é suficiente. A Bíblia precisa estar presente na nossa vida.
Precisa. E agora, com a chegada de Olivia, eu não quero mais usar a Bíblia do celular. Eu quero que a minha filha, irmão, cresça vendo, manusear a palavra de Deus. Tem a necessidade de ser visual. Por quê? Porque amanhã ou depois ela vai ter memórias para se agarrar. Você que tem filho adolescente, tem filho pequeno em casa, irmão, muito obrigado. O momento é esse, porque se ele passar, você não vai ter como recuperar esse tempo. Deixe que os seus filhos vejam você manusear a Bíblia, ler a Bíblia, refletir, falar sobre a Bíblia. Então, até a gente chegar no lar de paz, que vai ser itinerante sempre na casa de um irmão, primeiro vamos fortalecer o PGFAM. O que eu quero dizer para você aqui, a partir de amanhã, o pastor Josué está aqui hoje, e aqui, pastor, sempre que eu dou aula, a gente tem um desafio aqui, a gente traz sempre alguma coisa prática, né? Algo substancial para você sair da aula sabendo o que você tem que fazer. Então amanhã, segunda-feira, vamos fazer um compromisso. Antes do café da manhã, vamos reunir a casa em volta da mesa. A gente vai ler a Bíblia, a gente vai orar, a gente vai consagrar a nossa semana a Deus e a gente vai fazer o nosso primeiro PGFAM amanhã. Amém ou não amém? Eu quero pedir agora um auxílio para os membros da família. Você disse amém, né? Um vai cobrar o outro amanhã. Combinado? Se o fulano esquecer, se a fulana esquecer, ei pai, ei mãe, ei amor, a Bíblia aqui para a gente fazer o nosso culto. Vou falar apenas dos objetivos, que o meu horário já foi muito. Os objetivos do formato dos pequenos grupos. Primeiro, evangelismo. O pequeno grupo familiar é a oportunidade de convidar um amigo familiar ou mesmo outra família para participar de uma reunião em nossa casa. E neste momento alimentamos, guardamos e suprimos uns aos outros, enquanto nutrimos, pelo exemplo, os nossos convidados. Isso significa ganhar almas perdidas, multiplicação por salvação e preparação de novos conversos para o batismo. Portanto, nessas reuniões também se pode convidar pessoas ainda não convertidas. A fé vem para ouvirem a proclamação do Evangelho. Comunhão, irmãos. Os pequenos grupos familiares oferecem um ambiente para o crescimento espiritual, aprendizado prático da disciplina e amor através do ouvir a palavra de Deus e do comprometimento com as funções e privilégios da igreja local. Atentem para isso, porque os grupos familiares não é para acontecer distante da igreja, é no templo e nas casas. Então, a comunhão, importantíssimo. Terceiro ponto, serviço. Cada crente é um ministro e cada um recebeu um dom. Nos grupos familiares, os dons são exercitados para o serviço mútuo. Muita gente pensa que servir a Deus é fazer coisas na igreja, como cantar, orar e pregar. E poucos percebem que servimos a Deus quando exercitamos os nossos dons e conhecimentos para ajudar a edificar as pessoas. Jesus disse que seríamos conhecidos como seus discípulos se amássemos uns aos outros. Não existe melhor forma de expressar esse amor do que servirmos aos nossos irmãos. Quero só fazer um adendo sobre esse último texto que lemos aqui. Não é incomum ouvirmos, principalmente nós que estamos na liderança, ouvirmos pessoas que chegam para nós, olha, eu vou me mudar de igreja porque aqui eu não consegui aplicar aquilo que eu sei. Eu estou mudando de igreja porque eu não me identifiquei com o serviço, eu estou perdido, eu não sei o que fazer, eu não sei como colocar em prática os meus dons aqui nessa igreja, eu não sei como servir aos irmãos. Mas muitas vezes as pessoas que dizem isso, não é que elas não têm oportunidade de fazer isso. Elas não querem, na verdade, aceitar a responsabilidade e se comprometerem com aquilo que foram chamados para fazer. Duro que eu estou dizendo? É duro que eu estou dizendo. Porque não é incomum as pessoas chegarem para mim dizendo que vou me mudar de igreja ou de comunidade, porque nessa igreja eu não me desenvolvo, eu não faço. Irmãos, coisa para fazer aqui tem demais. Coisas para fazer aqui, teria que ter 30 de cada um de nós para conseguir fazer tudo. Mas as pessoas querem acesso normalmente aos microfones, aos lugares para serem vistas, elas precisam de uma massagem no ego, elas precisam... Parece ofensa o que eu estou dizendo aqui, mas eu não estou não. Isso aqui é aula e eu preciso ser muito sincero com vocês. Então, as pessoas, elas
por algum motivo, se sentem desmotivadas quando fazem alguma coisa que eu não estou vendo, que o pastor José não está vendo, que o pastor Euquês não está vendo, porque elas esquecem para quem estão fazendo. Se eu sei para quem estou fazendo, irmãos, eu só vou esperar a retribuição da pessoa para quem estou fazendo. Aí eu pergunto para você nessa mesa, você está fazendo algo para mim? Porque se for, pode parar. Eu não preciso. Mas se for para Deus, irmão, continue incessantemente naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Eu preciso dizer isso aqui antes de encerrar, porque não existe um lugar melhor para você exercer ou exercitar os dons que o Senhor te deu do que nos relacionamentos que você desenvolve. Em qual outro lugar você pode exercer graça, misericórdia, temperança, domínio próprio, se desenvolver como cristão do que nos relacionamentos que nós participamos? Não tem. Se você tem um chamado para a filantropia, irmão, que lugar melhor para fazer isso do que nos relacionamentos? Eu vou ver aqui no meio da igreja quem precisa disso, quem precisa daquilo, e fazer. Agora, se tu está precisando, na verdade, de uma cura para um ego inflado, para uma necessidade de aplauso, os relacionamentos também podem te curar disso. A função de nós estarmos desenvolvendo na nossa igreja pequenos grupos familiares é para que nós tenhamos, irmão, uma família de cristãos convertidos a Cristo, que caminhem para o céu de mãos dadas, que se ajudem mutuamente e partilhem dessa fé que é comum, para que no grande dia da volta de Cristo nós possamos olhar e nos reconhecer na glória eterna do Senhor Jesus. Eu quero, irmãos, pedir honestamente perdão se falei algo duro demais nessa aula, mas eu espero que algumas feridas que são abertas, elas doam como nunca, para elas nunca mais precisarem doer. Amém?